Olá, uma excelente sexta-feira para você que nos acompanha aqui no Diário do Alto Vale. Nós damos sequência nesse momento à série de sabatinas com candidatos a prefeito de Rio do Sul. Recebemos neste momento o candidato Dionísio Tonetti, mais conhecido como Coronel Tonetti. Ele que tem 56 anos, é formado em Direito e militar da reserva. Ele está afiliado ao PSL e faz parte da coligação Um Novo Tempo para Rio do Sul, composta pelo PSL e também pelo PP. Ele lançou como candidata a vice-prefeita Albina Peron Guetem de Lima, mais conhecida como Lela. Candidato, agradeço a presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Eu informo que a entrevista tem 30 minutos. O tempo começa a contar a partir do momento da sua primeira resposta. Eu começo, então, lhe dando um tempo de 1 a 2 minutos para que o senhor faça a sua apresentação. Obrigado, bom dia a você, Helena, aos que nos acompanham através do site do Diário Alto Vale. É uma satisfação a gente poder estar tendo essas oportunidades de falar o público maior do que a gente possa talvez encontrar no dia a dia, nos nossos encontros, nas nossas pequenas reuniões, dada os momentos que vivemos, né, que são momentos diferentes. Bom, eu sou Dionísio Tonetti, sou casado, tenho um casal de filhos, sou natural de Laurentino, onde estive na roça, na labuta da roça até quase 20 anos de idade, quando me apareceu a oportunidade de ingressar nos quadros da Polícia Militar. E aí, ingressando como aluno soldado, na verdade, alguém me perguntava, mas tem militar na família, tem alguma perspectiva? Por que pensou em militar? E, na verdade, eu fui porque tinha alojamento, tinha refeição e tinha estudo. Era isso que a gente buscava e a gente queria ter outro horizonte de vida, né? E foi atrás, e onde a gente galgou todos esses postos nossos aí, saindo de aluno soldado, enfim, e chegando ao posto máximo dos militares estaduais, que é o posto de coronel. E essa oportunidade que nós temos hoje de estar à frente da política justamente é por isso. Ao longo, depois de 33 anos de serviços prestados ao Estado, entendemos que temos capacitação, qualificação, conhecimento para estar à frente do Executivo Municipal. Temos também 3 pós-graduações aí também, inclusive gestão pública. Então, assim, ao longo de todo esse processo, nós que passamos por várias cidades do Estado também, trabalhamos em setores muito ligados a administrações municipais, né, estaduais também, nos períodos de Florianópolis, com licitações, com o setor de licitações e aquisições da própria Polícia Militar, enfim, do próprio Colégio Militar, onde fomos diretor do Colégio Militar. Então, entendemos que temos aí um conhecimento e capacitação o suficiente para estarmos liderando um processo aí no Executivo Municipal. Coronel, eu vou lhe fazer uma pergunta que é feita também a todos os outros candidatos. Caso o senhor seja eleito, né? O senhor pode elencar aí 4 principais ações que seriam propostas de governo? Bom, nós temos a implementação de tecnologia. Eu acho que a gente tem que inovar no setor de tecnologia, prestando cada vez melhores serviços online, à distância, controle de prestação de serviços, de você poder mensurar o trabalho que o seu servidor faça, para que o cidadão também tenha conhecimento desse trabalho que ele faça, os prazos delimitados para que ele entregue esse serviço. Isso tudo é uma questão de tecnologia e tem que ser feito. Aquisições que você hoje faz, nós entendemos que ela deva ser centralizada, né, um almoxarifado central, onde, de novo, a tecnologia entra com a questão do controle do estoque, o controle do patrimônio, e principalmente nas questões que envolvem aquisições, que elas tenham mais transparência, ainda mais transparência, né, nas questões disso. Na saúde, nós temos um serviço muito viável, sob o ponto de vista também, de novo, da tecnologia, inclusive um agradecimento aqui ao Dr. Gambetta, que também nos orientou nesse sentido, para que a gente possa estar ofertando esse tipo de serviço sem que haja maior dispêndio, maior incômodo ainda para o próprio cidadão adoentado, muitas vezes acamado, né, que tem que sair do seu local, da sua casa, enfim, para chegar num posto de saúde, chegar no própria policlínica, enfim, para aguardar horas, às vezes para ter uma marcação de consulta, para depois uma definição de exames. Então, esse saúde online vem bem nesse sentido, onde você terá desde a solicitação
da questão da marcação da consulta, uma remarcação, a questão do encaminhamento de um exame, tudo online, para que o laboratório também online encaminhe para para que o médico novamente informe ao paciente se ele tem necessidade de algum exame a maior, né, de especialista ou não, se tem toda a questão de ele refazer outro exame, se ele recebe uma receita, enfim, que ele fique em casa, né? Que em casa hoje você consegue resolver muita coisa, né? E a gente está percebendo isso, quanto essa evolução, né, da tecnologia, principalmente nesses momentos de pandemia, fez com que novas situações vão sendo apresentadas e readaptadas ao nosso dia a dia, né? E isso vai modificar muito. Então, essas condições das 3 oportunidades e mais um quarto campo que a gente entende que é muito importante, porque a partir da educação é que a gente tem toda essa mudança de filosofia dentro da sociedade também. Então, nós entendemos que a educação dentro de uma estética militar, e nós que já fomos diretor do Colégio Militar, sabemos diferenciar o que é uma coisa de outra. Militarizar um ensino é você dar toda a normativa de uma estrutura militar para aquele estabelecimento, desde a formatura, desde a questão do uniforme utilizado, as questões todas internas de hierarquia, de cumprimento, enfim, né? Você tem toda uma situação que não é o que a gente entende para esse momento, para um aperfeiçoamento daquilo que a gente perdeu ao longo do processo de anos, que foi uma desconstrução da autoridade do professor em sala de aula, do diretor, né, da falta de respeito, de disciplina, de ordem dentro do estabelecimento. Então, policiais militares e bombeiros militares, que já foram inclusive capacitados, eles atuarão dentro do espaço, fardados, e serão a monitoria disso. Nós também temos no colégio policial, no colégio militar, os monitores. Dentro desses monitores, eles farão o aluno de dia, o chefe de turma e fim da turma, para controle efetivo de toda essa situação que nós falávamos, né? De hierarquia, de ordem, de disciplina, né? De valores morais, cívicos dentro do espaço, para que o professor tenha ali sim a incumbência de ensinar, né? Que hoje ele praticamente toma conta da turma, né? Porque ele dada essas situações todas. Então, essa questão da educação, porque a gente sabe que dali para fora, você vai ter a valorização também da família, através de respeito de pai, mãe, de pessoas mais idosas, né? de pessoas do seu convívio. Você vai para a sociedade, vai ter respeito pelas autoridades, do próprio policial, do padre, né? Sei lá, que hoje perdeu-se, né? A gente foi perdendo ao longo de muito tempo essa desconstrução dessas autoridades, e a gente tem uma sociedade hoje ruim sob esse ponto de vista de valores e princípios, né? Que eu acho que a partir da educação a gente consegue restabelecer isso. Candidato, o senhor afirma na sua campanha que muitas obras da atual gestão estão inacabadas e que uma das suas principais bandeiras seria já a entrega de obras a partir do primeiro mandato. Que obras seriam essas e como isso seria feito na prática? É visível, né, na cidade que nós temos muitas pequenas obras, às vezes, que a gente não precisa estar entregando obras maiores, muitas vezes, quando você tem coisas menores, como bueiros entupidos, sem calçadas, pontes e guarda-corpos de pontes danificados, fiação caindo pela cidade, colocando até em risco o próprio transeunte, a própria pessoa, praças, como a gente vê hoje, inacabadas. Então, assim, a gente precisa entender que obras não é só entregar uma obra fantástica, uma construção maior, colocar lá uma placa de inauguração, não. É fazer muitas vezes o dia a dia, aquilo que incomoda o cidadão, né? Aquilo que você tem necessidade de ver feito na frente da sua residência. Uma limpeza de meio fio, uma calçada melhor, às vezes uma travessa de uma rua num bairro, né, em que você tem a contribuição, inclusive, dos moradores para que isso seja feito a um custo menor, e isso não acontece. Não acontece, mas aquele cidadão que também tem a intenção, inclusive, de fazer isso e contribuir para isso junto com a administração municipal, que é o que deve ser a parceria, né? Ela não acontece porque muitas vezes a prefeitura está atendendo a outros interesses maiores, asfaltando às vezes. Claro, todo mundo quer ter um asfalto na frente da sua residência, né? Na frente da sua propriedade, valorização, menos pó, todos queremos, né? Mas muitas vezes essa contribuição aqui ela não acontece. Você pega financiamentos, como é o caso atual, e você tem aquele cidadão que pagaria para ter, ele está pagando o financiamento daquele outro cidadão que
que está recebendo essa melhoria. Então isso a gente entende enquanto entrega de obras. Não é só colocar uma placa lá, não, com o nome, designando para a posteridade, não. É pequenas intervenções, é fazer uma cidade mais dinâmica, uma cidade mais alegre, uma cidade mais bonita, uma cidade com flores, com faixas pintadas, sabe, com meios fios limpos, com essas ondulações que nós temos reparadas, né? Isso é executar obras também, isso é fazer obras pela cidade. Coronel, na sua campanha também, especialmente na internet, o senhor critica o fato de a atual administração ter sido alvo de várias investigações, quando, na verdade, o governador do estado, que também é do seu partido, enfrenta, nesse momento, 2 processos de impeachment, um deles, inclusive, com um momento crucial hoje, que vai definir pelo afastamento ou não. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Primeiro que são situações bem diversas, né? A situação do governador hoje é uma questão muito mais política, eu até compreendo, do que uma situação de investigação, né? De fatos policiais mesmo. O governador, eu entendo, afastou-se desde um primeiro momento também do presidente da República. Ele perdeu todo esse apelo popular, toda essa condição que poderia mantê-lo à frente do executivo, e eu acho que isso foi um erro crucial dele. Afastou-se muito também da política estadual e não atendeu aos anseios também da questão política estadual. Então isso está gerando um conflito muito grande, muito forte, dada essas situações de afastamento, né, do próprio governador e da própria vice-governadora, inclusive, né, nesse contexto que muitas vezes a vice sequer tem uma participação efetiva no processo também, né? Ela às vezes está ali, substitui, mas não efetivou nenhum ato, né, que a considere, e aí o afastamento também sendo pedido em razão da vice, quer dizer, há um processo político muito forte ali nessa condição. Quanto à questão de, não é criticar, é você fazer constatar, né? Nós tivemos vários fatos da administração municipal que hoje parece que não chegam ao conhecimento do público em geral. E pesquisas expõem isso, né, de que muitas pessoas da nossa Rio do Sul acabam desconhecendo, por exemplo, que a administração, quer queira, quer não, está cassada em primeira instância desde o início do seu mandato, praticamente, né? E passou-se todo o mandato, na verdade, e acabou-se não julgando isso, né? A justiça, o recurso acabou nem sendo julgado. Então nós temos as questões de prisão, né? E eu não estou condenando aqui quem foi preso, absolutamente, estou falando de prisão, e houveram, né, de pessoas que permaneceram do primeiro escalão, inclusive 6 meses, até afastados, presos em razão disso, outros que tinham uma brilhante ficha de serviços, né, de serviços prestados à cidade, acabaram dentro desse processo também sendo chamuscados, né, por toda essa situação ruim que viveu-se naquele momento ali, né, e claro, as visitas que aconteceram, né, visitas ou cumprimentos de mandados de busca, né, por parte do GAECO. Então, isso macula a imagem. Ninguém quer, e ninguém está dizendo que alguém é considerado culpado ou não por causa disso. É uma constatação dos fatos que estão aí e que muitas vezes passam desapercebidos, né? Passam desapercebidos para o cidadão comum, que ele às vezes não vive esse contexto, ele não sabe, né, desse pormenor que às vezes aconteceu na sua cidade, aconteceu com a atual administração e é desconhecido. Eu acho que assim como a administração está levando ao conhecimento, talvez agora também, obras que estão sendo feitas, momentos que estão sendo oportunizados, também, né, nós, enquanto adversários nesse momento, levamos ao conhecimento do cidadão também essas questões que envolvem a atual administração. Normal. O senhor cita que teria, então, uma boa relação com o presidente Jair Bolsonaro. E eu lhe pergunto, essa proximidade seria essencial para Rio do Sul? Ela poderia trazer benefícios para Rio do Sul e quais são? Sem dúvida. Eu acho que nós estamos num processo político, né, e de mudanças e estadualmente e também nacionalmente. Até porque assim, o 17 hoje também não é mais do próprio Bolsonaro. A gente tem essa condição de estar linkando essas imagens porque entendemos que os princípios e valores que hoje foram por 82% da população de Rio do Sul aprovados na última eleição, porque nós tivemos 82% de votos dados a Jair Bolsonaro, dados ao presidente, para a mudança,
daquilo que se apresentava até então. O que nós queremos, e a proximidade vai com os princípios e os valores. Amanhã o próprio presidente pode retornar ao 17? Pode, né? Pode estar indo para o 11, como era o partido dele até então, pode ir para qualquer uma outra sigla, mas os princípios e valores que nós defendemos vão ser os mesmos. Eu acho que essa proximidade é que pode intervir e fazer interação para que a gente possa, através, claro, de contatos de deputados, também nessa linha de pensamento, e temos a profundidade disso. Colocava eu um outro dia que, falando com o próprio comandante do batalhão ferroviário de Lages, ele nos colocava, por exemplo, numa situação que foi vivida ao longo de todo esse processo que nós chegamos até aqui para dizer que não queríamos mais o retorno do PT, a ideologia de esquerda. Por quê? O exército sequer ele foi quase que sucateado, né? O batalhão de engenharia, né? O batalhão ferroviário que faz obras, que faz estradas, que faz asfaltos, né? Que constrói, ele não era utilizado, não era empregado. Né? Por quê? Porque os grandes esquemas, digamos, da administração federal estavam com as empreiteiras, né? E as empreiteiras cobravam muito mais caro, óbvio, né? Hoje você tem uma obra realizada, e quem acompanha a administração do Bolsonaro, do presidente, vê no próprio ministro da Infraestrutura, que é um capitão, Tarcísio, né? As obras entregues, muitas delas realizadas pelos batalhões de engenharia do Exército, ferroviários, enfim, por 1/3, quiçá, do valor, né? E empregando forças do próprio sistema, né? Do sistema federal, enfim, o Exército. Então é isso que nós queremos, é princípios, é valores, né? Se você pode economizar dinheiro público utilizando de um recurso que você tem que seja o Exército, por que não? Né? Tem que ser efetivado isso, e não por uma questão ideológica, não, eu vou deixar de lado, né? Um dos questionamentos de eleitores e também da população de modo geral é em relação ao atual modelo de estacionamento rotativo de Rio do Sul. E o senhor já anunciou, inclusive nas redes sociais, que traria mudanças nesse sentido. Então eu pergunto, qual seria a sua proposta para a área azul da capital do Alto Vale? Esse é um das situações que nós não podemos fugir, não adianta, né? É um mal necessário você ter um estacionamento controlado. Esse estacionamento, no início, né, ele começou como o principal objetivo dele era você ter uma rotatividade, né, na área central, principalmente para você oportunizar pessoas, veículos, a chegar e sair. Se você for observar hoje, não é mais rotatividade, na verdade ele é lucratividade, porque se você estacionar o seu carro hoje de manhã e pegá-lo à noite, vai estar lá quantos bilhetes forem necessários, né? Mas você não vai retirar o seu carro do lugar. Então aquele cara que está pagando, o motorista ou o proprietário que está pagando, ele não vai sair do local. Então não é isso que nós queremos é rotatividade, assim como aquele cidadão que muitas vezes chega e paga por 2, 5 minutos e paga meia hora, né, e é penalizado por isso, tem aquele outro cidadão também que não retira o carro, né? Então nós queremos essa rotatividade. O que acontece? Entendemos que naquele miolo central da cidade, Carlos Gomes, Aristiliano, né, nós tenhamos ali parquímetros, onde você chega, pega a sua moeda, certo? Pega o seu valor e vai até 2 horas naquele local, você vai estar fracionando o seu tempo de permanência. Seja de 5 minutos, 10 minutos, o que se estabelecer depois no estudo como o mais ideal para que ele tenha um tempo de permanência. Então, se ele usar 10 minutos, vai pagar 10 minutos. Usou 20, 30, vai pagar. E no máximo 2 horas para ele sair daquele local, para fazer rotatividade, né? Aí já me questionaram, assim, mas o pessoal da área azul, né, os monitores da área azul ali dizem assim, mas a gente vai perder a vaga, né, não vai ter trabalho aqui. Não, a gente tem que entender que nós temos outras áreas próximas do centro que precisam ser monitoradas por área azul. Pessoas que hoje estacionam seu carro próximas de locais, vou citar aqui em cima do hospital regional, enfim, nós temos áreas que são clínicas, médicas, onde tem que ter uma rotatividade. E ali não tem serviço de área azul. Nós temos áreas atrás da prefeitura, onde temos áreas de estacionamento que também são muito próximas ao centro e que não tem área azul para ser cobrado. Então, essas áreas que são fundamentais, elas precisam existir. Esse efetivo pode ser distribuído para essas novas áreas e nós não precisamos, sinceramente, ter estacionamentos controlados ao longo de toda a avenida, né, Aristiliano Ramos, né? Porque quando você entra na cidade,
você parece que a cidade está sempre de férias, né? Ou não tem ninguém na cidade, porque a cidade fica vazia, né? Porque todos os carros, é claro, acabam fugindo, indo para Dom Bosco, né? Mas eu acho isso que é importante, que a gente possa estar tendo essa percepção de que a área azul, infelizmente, é um mal necessário, você tem que pagar, né, para poder fazer essa rotatividade, né, do sistema. Candidato, conforme informações da própria Justiça Eleitoral, o pedido de candidatura da sua vice acabou sendo impugnado por falta de documentação. Vocês chegaram a fazer um novo pedido que foi novamente indeferido. Vocês devem recorrer dessa decisão a partir de agora e, caso essa decisão em segunda instância seja desfavorável, novamente vocês já teriam um outro nome para substituir a atual vice? Dentro dessa questão tecnológica é bom que se coloque, né? Todos esses sistemas, né, são todos online. É tudo sistema que você digitaliza o documento, encaminha o documento, você tem lá uma prova, né, do recebimento desse documento enviado, tudo online, tem os kbytes ali, enfim, né? Isso tudo nós temos do encaminhamento feito. A Justiça Eleitoral alegou que houve um problema do sistema também, enfim, não houve a recepção, né, desse material por parte da Justiça Eleitoral. Nós temos os comprovantes efetivos da remessa, né? Então isso foi recursado, claro, em primeiro grau por uma questão lógica, né, de recurso, que já sabíamos que ia ser indeferido nesse primeiro momento. E no segundo momento nós estamos já, através de escritórios em Florianópolis, fazendo esse recurso agora junto ao TRE, para termos uma manifestação que eu entendo que será favorável, né? E aí nós teremos novamente o retorno da Lela enquanto, não deixou de ser, mas enquanto legalmente na condição de candidata a vice-prefeita. E essa é a condição maior, não se falou no outro momento, na outra proposta, porque não passa por nossa percepção hoje que nós não possamos ter essa definição desses moldes, né? Que ela tenha deferida essa questão realmente da sua candidatura. Coronel, é público que o seu partido chegou a procurar o MDB para que o senhor tivesse como vice a delegada Carla Fernanda Bastos Miguel, que foi anunciada mais tarde como candidata a vice-prefeita pelo atual prefeito José Tomé. Eu lhe pergunto qual seria essa negociação inicial e por que ela não deu certo? Eu não gosto muito desse termo negociação, né? Porque esse negócio parece que alguém ganha, alguém perde, né? Eu acho que assim, essas conversas, né? Aliás, eu, no outro momento, até numa live nossa, eu até expliquei como é que a gente chega nesses momentos com os candidatos, né? Porque é uma, né? Por quê, né? Então, assim, a Carla, delegada, estava numa proposta de conversa com este grupo de partidos que aqui estavam, né? Conversando, né? Até um dado momento, e existia um outro grupo conversando aqui. Essa era a proposta, né? Tanto que teve quem veio para cá, foi para lá, enfim, balançou, né? E essa postura, né, da Carla nesse contexto não era para ser vice minha ou vice de outro, era para estar nesse contexto. O MDB estava nesse contexto, né? Gariba estava nesse contexto, né? E aí causou surpresa, na verdade, quando ela se determinou, num primeiro momento, candidata a vereadora, né? Somente pelo MDB, né? E o MDB, nesse contexto, depois, eles acabam, aos 45 do segundo tempo, retirando o candidato a vice, né, dessa chapa do atual prefeito, que era o Dr. Paulo Cunha, né? E numa deslealdade, eu até coloco dessa forma, porque ele estava ciente de que ele seria o vice, né? E a doutora Carla, então, vem a ser vice aqui num contexto que ninguém entendeu, ninguém compreendeu, né? Afinal de contas, o MDB estava aqui, tanto que hoje o MDB não está aqui, né? Está dividido, está rachado. O próprio PSD, que tinha na figura do Paulo Cunha, o seu grande defensor aqui, afinal de contas, o prefeito atual veio no último momento também para o PSD e também não representa o PSD. Então o PSD estava representado pelo Paulo Cunha aqui. E aí o Paulo Cunha sai desse contexto com um ato de traição, né? Um ato de traição, porque afinal de contas, se você tinha ombreado forças ao longo de 4 anos para estar com um companheiro, eu sempre falo isso, Helena, nós como militares, a gente pode ir para o fronte da batalha, do atendimento da ocorrência, coisa e tal, pode até morrer por um cara que você sequer conhece, né? O bombeiro vai lá para um atendimento, pode até morrer por um cara que você nem conhece. Agora, você não vai abandonar aquele cara que está ombreando contigo ali, entendeu? Se ele tiver
ferido, abandonar ele lá no campo de batalha. Se ele não estiver contigo, eu vou abandonar ele lá no campo de batalha. A gente não faz. Lealdade é uma coisa que é princípio, é moral, né? E isso a gente entende que não deveria ter acontecido. E o senhor tem uma carreira muito respeitada na segurança pública. Eu lhe pergunto, quais as suas propostas para esse setor aqui em Rio do Sul? Muito bem. Nós já tivemos várias reuniões com vários segmentos, várias comunidades, vários encontros. Todo mundo reclama da questão muito da presença da Polícia Militar. E eu quero dizer assim que, infelizmente, não adianta a gente chegar aqui prometendo que vai aumentar o efetivo, ou vai buscar aumentar o efetivo. Meu irmão hoje é comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Dionei. A gente conversa, óbvio, que diariamente. Nós temos lá 500 policiais em formação em Florianópolis. Esses 500 policiais, depois de formados agora, final do ano, de dezembro, vão ser espalhados pelo Estado. Nós temos 195 municípios. Né? Se você botar 2 policiais, praticamente foi o efetivo. Esse que está em formação. Aí 2 policiais lá para... Vou fazer uma analogia ali para Laurentino, 2 policiais quase que dobra o efetivo. Né? Mas 2 policiais para Rio do Sul não é nada. Imagina 2 policiais para Florianópolis, para Joinville. Né? Então essa condição, na verdade, passa por parcerias entre os setores privados e públicos, onde a gente possa estar tendo, o Dionei colocava muito claro isso hoje, nós temos toda uma leitura cibernética, né? De faces, né? Em que você vai ter essa questão de não mais acompanhar câmeras de vigilância, monitorar elas. Quem vai fazer isso vai ser um sistema, né, que vai monitorar tudo isso. Tem gente falando ainda colocar hoje botão de pânico, né? Essa coisa já vai ser superada, já tem projetos pilotos hoje em Jaraguá do Sul, por exemplo, onde a partir do smartphone, né, a vítima, por exemplo, uma violência doméstica, ela tem um raio de ação do meliante, né, do agressor, enfim, que ele não possa se aproximar, digamos, de 100 metros. Este raio vai ser monitorado pelo smartphone dela. E na leitura facial que vai se ter do agressor, aquele sistema tecnológico vai apitar para a PM e para a vítima, dizendo, olha, esse agressor está avançando, o raio de ação. Né? Então, assim, a gente vai muito mais além do que câmeras de monitoramento, sabe, do que monitorar essas câmeras, essas questões tecnológicas, e é para isso que a gente falava desde o início, né, também, a tecnologia tem que vir muito para dentro do sistema público, a gente tem muito isso no sistema privado, né, do controle e falo isso, Helena, nas questões de padrões hoje de atendimentos, né, nós na Polícia Militar, quando estivemos com o Florianópolis, também demos sequência, todo mundo foi ao processo, criamos padrões operacionais, padrões, né, procedimentos administrativos, padrões, que você consegue mensurar o trabalho do seu servidor. Hoje eu consigo ter o trabalho mensurado de um soldado feito em Florianópolis, que é idêntico ao praticado lá em Juriti Cerqueira. E eu consigo ter, a cada 6 meses, esse relatório de quem mais produziu no estado e de quem menos produziu. Então isso é possível dentro do setor público municipal também, implementarmos esse tipo de ações para termos controle de quem efetivamente é servidor público e produz, daquele servidor público também que não entrega o que a sociedade precisa. Ainda falando em tecnologia, de forma bem breve, eu peço que o senhor explique um pouquinho do programa Saúde Online, que, na sua opinião, iria revolucionar a saúde em Rio do Sul. Candidato, nós temos 2 minutos e 48 segundos. Ok, realmente o Saúde Online vai dentro dessa condição, onde você efetivamente tenha a não necessidade de deslocamento do adoentado, do acamado, da pessoa que precisa de algum exame, da pessoa que precisa de algum atendimento, que precisa remarcar, que precisa... Enfim, tudo através de um aplicativo no smartphone. Isso é fácil de fazer, é prático de fazer, é só você querer fazer, né? Se você passa um período inteiro não fazendo e agora você vem para dizer que vai fazer, por que não fez antes? Então, não adianta a gente dizer que tudo é administrativo, a gente consegue administrar as questões administrativas, fazer gestão. Então, é isso que a gente entende quanto necessário. Dizer bem prático, agora, nessa questão do saúde online, a gente pode passar para outros segmentos da administração pública, né? Onde você possa mensurar o trabalho, onde você tenha a condição de fazer a entrada de um requerimento, de uma análise de um projeto, né? Com tempo previsto, com transparência, que você tenha que dar um posicionamento, que esse posicionamento ele seja uniforme. Ou seja, se você tem uma licença entrando e você tem uma outra licença entrando, ela tem que ter o mesmo tempo para ser entregue, ela tem que, se são
universos iguais, tem que ser o tratamento uniforme também, a decisão para a entrega disso também. E isso tudo medido, mensurado, para que a gente tenha cada vez mais melhores serviços e cada vez mais controle sobre os serviços. Candidato, o senhor tem cerca de 1 minuto e 10 para fazer as suas considerações finais e pedir o voto para a sua coligação. Bom, eu só resta agradecer aqui a Helena, a gente, né, já tem um caminho longo aí também na vida, né, desde comando de batalhão, enfim. Agradecer a oportunidade do jornal, né, ter colocado essa novidade, vamos dizer assim, também da gente estar se apresentando e falando para o público. A gente entende quanto isso atinge, quanto isso é muito mais próximo hoje, né? A gente vê que o mundo, a partir da pandemia também, se revolucionou nessa área, né? Todo mundo que não sabia foi buscar, tenta aprender, vai atrás, né? Porque é um mundo tecnológico que não volta atrás. Então, assim, é nesse contexto que a gente também quer. É um novo tempo para Rio do Sul, que a gente possa entregar melhor serviço e ter maiores controles sobre o serviço. E no dia 15, eu peço seu voto para o 17, para essa mudança, né? Vote Coronel Tonete e Lela para um novo tempo em Rio do Sul. Obrigado, Coronel. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio do Jornal Diário do Alto Vale. Com certeza nos encontraremos ainda mais lá para frente no debate que o jornal deve promover aí nos próximos dias. Vamos anunciar a data e eu convido você que acompanhou essa entrevista a assistir também a nossa última sabatina com o candidato a prefeito de Rio do Sul, que acontece hoje a partir das 2 horas da tarde. Vamos receber aqui Clóvis Luiz Hoffmann. Eu agradeço a sua participação e não deixe de estar conosco hoje à tarde. Obrigada.